É isso aí, pessoal. Muito bem-vindos de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões é uma produção independente do site nordestenovaidentidade.com. Nós temos os parceiros Cuida Amor, tá? Você que está com seu idoso em casa, já não tem mais paciência com ele, já não tem mais tempo para ele. Então, ó, entra lá no Instagram da Cuida Amor. A Cuida Amor é a maior empresa de cuidadores de idosos na Bahia, tá? Dá uma checada. Ao meu lado aqui hoje é um momento especialíssimo, né? Ao meu lado, Lúcio Quadro Vieira Lima. Lúcio, muito boa noite. Satisfação tremenda tê-lo aqui em nosso programa. A gente vai fazer um bate-papo, uma análise política. Enfim, muito boa noite. Saúde aí nossos telespectadores. Boa noite aí, telespectadores da TV Quirimurê. É honra minha estar aqui com o professor Michael. O professor Michael todo mundo deve conhecer. O professor Michael marcou época aqui quando ele dava curso de inglês para os grandes artistas, etc. Eu, inclusive, certa feita, fui fazer um curso com ele, ele perdeu a paciência, que eu mal falava o português. Ele dizia, ó, Lúcio, para você não tem jeito não. Eu trocava o S, lembra? Trocava o S pelo C, o que for, o D, tal. Mas é uma figura humana maravilhosa e muito preparado. É isso aí. Gente, a gente vai conversar aqui um pouco sobre política. O programa Reflexões não poderia estar fora desse momento tão importante para a democracia do nosso país. E nada melhor do que conversar com o Lúcio, né? Testado, deputado federal, né? Que já tem uma longa caminhada na política e tem know-how para falar disso. Lúcio, qual é a análise política, assim, a nível Brasil? Como é que você vê a política hoje? Olha, primeiramente eu acho que essas eleições, devido a essa grande polarização que teve, não conseguiu se viabilizar uma terceira via, terminou, eu acho que prejudicada um pouco. Não foi o cenário ideal para os eleitores, para se fazer o debate, para se fazer as discussões. Terminou tendo dois lados, onde você é ou contra ou a favor. E muitas vezes não diz nem porque é contra, nem porque é a favor. Sou contra porque você é contra. Se é o Lula, eu sou contra Lula. Se é o Bolsonaro, eu sou contra Bolsonaro. Então terminou não tendo o debate sobre propostas, sobre teses. Ficou mais uma briga de militância. Né? Logicamente o Lula sai na frente porque tem uma história que já é conhecida de todos, certo? Tanto história, vamos supor, negativa como positiva, onde se você coloca na balança, eu acho que a positiva é muito maior do que a negativa. E ele tem uma história muito própria dele com o povo brasileiro, né? O Lula, que muita gente aponta defeitos, eu digo sempre, pode ter todos os defeitos do mundo, mas ninguém pode deixar de reconhecer que o Lula foi um grande presidente para o Brasil e principalmente para os menos favorecidos. Todo mundo tinha acesso a crédito, colocava seus filhos em universidade, tinha seu carrinho, certo? Comia bem, a gasolina, tinha seu carro que podia abastecer, porque o preço da gasolina hoje disparou, né? O gás de cozinha, o Lula acabou com aquela cena que a gente via no interior, que era senhoras com feixe na cabeça para ir de lenha para cozinhar na lenha, né? Então, o pobre viajava de avião, etc. Então, isso aí, a política, essa eleição, se baseou muito na economia, certo? Você vê que temas como corrupção, segurança, ficaram para trás em função do grande desemprego que nós temos no país, da população tá passando fome, certo? Dificuldades, teve a Covid, etc. Então, o pessoal quer votar naquele que, na opinião do eleitor, tem condição de resolver o problema de mais imediato, tem preparo para isso. E o Lula tem credibilidade internacional. Se a gente precisa de gerar emprego, vai precisar de investimentos. E dinheiro tem aonde? Dinheiro tem que vir do exterior. Então o Lula tem condições com outros presidentes, tem condições, tem credibilidade internacional, com o empresariado internacional, de dizer, olha, vocês venham investir no Brasil, que lá no meu governo
vocês vão ter segurança jurídica, não vai ser essa loucura que está aí, que cada hora muda de acordo com o momento do presidente. Isso. Se ele está nervoso, ele fala uma coisa, se ele quer brincar, pode fazer uma brincadeira infeliz, certo? Então, eu acho que esse debate da eleição ficou mais uma polarização entre direita e esquerda, né? Ficou a polarização entre fulano errado, eu não vou fazer isso, mesmo que depois faça, né? E a economia dominou, e aí Lula sai na vantagem, porque Lula é o único que pode dizer, eu fiz, certo? Você falar, mas o atual presidente é presidente, então também ele vai dizer eu fiz. Não, ele não vai dizer que fez, porque ele não fez, né? Ele vai dizer que fez o quê? Que aumentou a inflação? Ele vai dizer que fez o quê? Que o preço da gasolina está altíssimo? Ele vai fazer que fez o quê? Que a violência aumentou com esse sistema de vender armas a todo mundo e depois os traficantes vão nos particulares e compram aquelas armas que são ditas para caça, por que seja, né? Então, o Lula aí está sendo grande, na minha opinião, mesmo que as pesquisas fiquem a dizer que está apertado, tal, pode estar até apertado, mas no final eu acho que Lula leva essa eleição nacional. É isso aí, é muito bom conversar com o Lúcio. Lúcio, no bloco anterior nós conversamos com o advogado Felipe Sampaio. Ele deu um parecer do que é fake news, boato, e me parece que essa é uma eleição que foi pautada nas fake news, né? E esse contraponto religioso. Nunca se viu na história do nosso país um Brasil tão dividido e, pior, religiosamente dividido. Fala um pouco, faz um apanhado disso. Olha, como é que você primeiro eu estava aqui no estúdio, assistia a gravação do programa com o Felipe, do bloco, e Felipe deu um show. Com sua simpatia, sua simplicidade, ele é um advogado muito tranquilo e que passa confiança para quem está assistindo e com certeza para seus clientes, né? Então, realmente, a fake news é um ato criminoso porque você destrói imagens, você espalha mentiras e só estimula essa divisão que você falou. Porque hoje você não tem os debates, você tem o seguinte, se você tem um debate de presidente, você fica esperando os memes depois, né? Fica esperando você mudar a conversa. Tem até programa que você bota a pessoa e bota com a mesma voz e bota outra coisa que estivesse falando, né? E diferentemente do que se esperava, que teria um rigor no combate às fake news, eu não tenho observado isso, certo? Eu lhe confesso que não tenho observado isso. A gente vê aí todo tipo, me permita até um termo chulo, mas a internet, as redes sociais estão uma verdadeira esculhambação, onde ninguém bota a cara e é um terreno onde os covardes viram valentes, porque sem lei, né? eles estão no anonimato. Então eu acho graça que você tem seu Instagram, que é uma conta sua, uma conta privada, para você interagir muitas vezes com os amigos. As pessoas entram para lhe ofender. E mais grave, não querem receber a resposta na mesma intensidade que foi o ataque, certo? E eu costumo dizer, política, eu coloco a carreata do adversário fraca, tal, o cara entra me xingando, por que você não coloca a carreata tal? Eu digo, porque esse Instagram é meu, coloque no seu, que eu curto, certo? Se você quer me criticar, faz o seguinte, me critique no seu Instagram, né? Em vez de, porque termina sendo uma ofensa, não só a mim, mas aqueles demais seguidores, é um desrespeito com aqueles que seguem você, porque tem uma admiração, tem uma empatia, tal, né? Mas nós vimos aí páginas de blogs falsificadas, pesquisas falsificadas, certo? Falsas. O que você imaginar, teve, né? E isso coloca o debate por uma coisa tão importante que são as eleições. Nós vamos escolher aqui, não é quem faz melhor fake news, quem tem melhor equipe de internet, nós vamos escolher quem vai governar o Brasil por mais 4 anos, quem vai governar a Bahia por 4 anos, ou seja, quem vai ser o responsável pela educação de nossos filhos, pela saúde de nossos filhos, pela segurança pública da população. Não é brincadeira. E você não tem nenhum a não ser um impeachment, que aí ter que cometer crimes previstos na Constituição, mas ninguém é afastado por incompetência. Isso. Você é obrigado a aguentar esse tempo todo. E o Executivo é diferente do Legislativo.
O Legislativo, como são 513 parlamentares, né, 83 senadores, você pode protestar. Você pode votar na onça peteleca, você pode votar no macaco Simão, né? Você pode votar em qualquer figura folclórica, Saci Pererê, o que seja, Sim. né? Para que você proteste, mostre satisfação. Porque se são 513, se você elege 13 no voto do protesto, ou o número que seja, não influencia nas decisões. Agora, o presidente e o governador é um. Você elegendo aquele, que foi a eleição do atual presidente. Votaram no atual presidente, né? Porque dizia que estavam contra o PT. Quer dizer, você votar numa pessoa, não pelas suas propostas, mas simplesmente porque tem horror a um partido político, que é como hoje aqui na Bahia, o que é que nós temos? O candidato ACM Neto dizendo que Jerônimo se esconde atrás de um número, que é o 13, etc. Né? Ora, meu Deus, Jerônimo faz parte de um grupo. Isso. É o time do Lula. Né? O PT tem 40 anos de existência, tem toda a história. Então, é lógico que ele diga que é do 13, é lógico que ele diz que apoia Lula, é lógico que Lula diz que apoia Jerônimo. Enquanto o outro está no partido que tem um aninho, que é da união de dois partidos, que não se sabe bandeiras quais são, não sabe história quais são partidos ou são parlamentares que foi eleito com uma bandeira, depois se juntou, muda tudo. Então ele não tem um número para se esconder, ele nem sabe qual é o número dele, certo? Porque teve que inventar eu brinco, teve que inventar um digozinho para divulgar, era pum, 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 certo? Pum, pum, pum. E aí é para divulgar porque ninguém sabe. E quando fala 13, já sabe que quer votar em Lula, quer votar em Jerônimo, porque eles fazem parte do time de um partido que faz parte da história do Brasil. Muito bom conversar com o Lúcio, muito bom. Vou pedir a você que fique aí, tá bom, nos aguardando. Vou fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já. É como Vapt-Vupt, né? O Chico Anísio. Tem que ser. O inesquecível Chico Anísio. Tem que ser. É isso aí, Lúcio. Eu não queria que você já entregasse o doce inteiro nesse bloco, não, porque eu queria muito ainda falar ainda sobre a política nacional, né? A gente tem um presidente, eu não posso dizer que ele foi mal, que ele foi ruim, mas existem alguns pontos que ficou a desejar, né? Principalmente na pandemia. Na pandemia, eu acho que o presidente Jair Messias Bolsonaro brincou muito com a população. Eu nunca vi um presidente com tamanho desdém pelo seu próprio povo. Como é que você vê o comportamento de Bolsonaro? Olha, especialmente nesse momento da pandemia, que nós vivemos a pandemia. Veja bem, o fato de você falar que ele briga muito, ele briga desrespeitoso, é isso. O que chama atenção na pandemia é porque envolve vidas. Sim. Então, quando envolve vidas, morreu, ali é um ser humano, você não tem como recuperar, a família sofre, etc. E ninguém repõe uma vida humana, nem em termos físicos, nem em termos de sentimento, né? A perda é muito grande. E quando você tem a morte natural, né, é uma coisa, você está preparado, por mais que até nem está preparado para isso, mas você tem todo um preparo psicológico, vou morrer um dia. Agora, a pandemia era gente que estava do seu lado hoje, amanhã recebia notícia que estava morto. Era um negócio tão chocante, né, que você não podia dar eu te amo, minha mãe, na despedida. Você não ia ter a imagem, você não ia dar o último beijo no caixão, você não ia ali
chorar, fazer as lembranças, etc. Né? Então, o comportamento do presidente foi muito cruel. Muito cruel. E ele, desumano. E ele está pagando o preço por isso. Ele podia estar com a reeleição tranquila e não está, pela economia, como eu disse, mas não está também justamente pela barbárie que foi o comportamento dele durante a pandemia. Onde brincou em termos da medicação, da vacina, certo? Dando receitas próprias para que a pessoa se cure. Você tem a ciência para isso. Você não pode, chega uma situação dessa, você não pode querer substituir a ciência que tem. Você imagina, você tem anos e anos estudando sobre tudo. Sim. A ciência já foi uma gigante quando teve que fazer no improviso, na celeridade. É um vírus novo, desconhecido, mas justamente procurando o conhecimento anterior sobre outros vírus, sobre tudo, conseguiu rapidamente fazer as adaptações necessárias e apresentar à população uma vacina. E enquanto a ciência lutava, enquanto médicos morriam, enfermeiras morriam, pacientes morriam, certo, né? E aí minha homenagem aqui à classe médica, à classe da saúde, sim, porque é como o professor. O professor abre mão do seu patrimônio intelectual para passar o ensinamento. Você estava lá com sua vida, né? E você saía de sua casa, deixava seus filhos para ir para a loteria esportiva para cuidar da vida dos outros, né? Então, o Bolsonaro desrespeitou tudo isso. Desrespeitou a sociedade como toda, etc. E as brincadeiras, como você disse, né? Não sou Messias, não sou coveiro, né? Aí passava do limite e entrava mais na seara de tripudiar, né? Mas está pagando o preço. E o preço do político se paga na eleição. Então, eu acho que a reflexão maior dele vai ser quando abrir as urnas que saiu o resultado. Que ele vai parar para dizer, perdi porque quando sentir falta do poder, sentir falta do cercadinho ali no palácio, que ele sai para falar, etc. Aí sim que vai bater o remorso nele. Talvez não pelas vidas, mas o remorso por ter perdido o mandato. Então a eleição, ela está se caminhando para uma mudança. Você vê desse jeito? Eu creio que sim. Está se caminhando para uma mudança. Tá? As últimas pesquisas, o próprio resultado do primeiro turno, né, indicou que o eleitorado brasileiro está indo em direção a eleger o presidente Lula. Aqui no Nordeste ele vai crescer a votação e por mais que falem Minas e tal, Minas não tem. Quem votou em Bolsonaro, já votou em Bolsonaro, a tendência é sempre a pessoa do primeiro turno para o segundo manter os seus votos. E o Lula trouxe apoio importante. O Lula trouxe a Simone Tebet, certo? Né? Trouxe o PDT, né? E o Lula está fazendo uma política mais de estadista. Ele está sempre agregando. Você vê que ele trouxe ministros do Supremo aposentados, ministros, inclusive, que atuaram contra ele. Ou seja, agora é a hora de... O que está em jogo agora, e isso o Lula está fazendo com muita competência, não é a eleição de Lula, é a democracia. Então ele está conseguindo... Se alguns defeitos dele alguém criticava, mas dizem agora não, mas mesmo com ele, Lula, com esses defeitos, o que está em jogo é muito maior. O que está em jogo é a democracia. E você você é novo, eu também sou, não vivi com tanta intensidade, mas quem viveu a ditadura sabe o peso que é a mão da ditadura. Né? Você some com filhos que você nunca mais vê, certo? Né? Você interfere diretamente, você não tem direito a ir e vir, você não tem direito a falar o que pensa, a fazer o debate, falar de acordo com sua consciência. Então, quem viveu a tempos da ditadura sabe o que é o valor de uma democracia. Olha, Lúcio. Hoje, inclusive, nós estamos vendo, a gente vê muito isso em nossa casa. Sim. Os filhos antes eram criados na base da palmatória, na base do castigo. Hoje é outro tipo de relação. Hoje as famílias vivem mais a democracia. E ninguém quer voltar atrás. Os filhos não querem voltar atrás, certo? Os pais já se adaptaram. E é isso aí. Eu creio que o grande vitorioso não vai ser Lula. O grande vitorioso com a eleição dele vai ser a democracia. Vai ser o país que vai manter sua liberdade. Agora, ouvindo você falar, me veio à mente algumas situações aqui, realmente.
o regime militar ele castigou muito o povo brasileiro. Né? A gente tem aí a presidente Dilma, a gente tem aí, eu tive a oportunidade de entrevistar a Miriam Leitão. Miriam Leitão. E Miriam Leitão, ela tem uma história fantástica e viveu esse período. Viveu. Foi presa e tal. E a gente tem que respeitar a história das pessoas. Então, assim, este regime militar, eu acho que é um regime que o Brasil jamais deve sonhar em tê-lo novamente. Porque foi realmente um período ruim. Aconteceu tudo o que você disse. As pessoas tinham essa liberdade Cerceada. saciada. É isso aí, pessoal. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Tem um pouquinho ainda de Lúcio, viu? A gente vai falar da série Netflix, que é uma série que nós dois aqui estamos produzindo, falando de política, falando de tudo. Fique aí, a gente volta já.